Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar agora nesse vídeo de atributo de classe em HTML. Vamos entender como é que é isso? O que é classe? Para que serve? Qual é a utilidade disso? Vamos lá. Bom, um atributo classe geralmente é usado para apontar um nome de classe em uma folha de estilo. É muito comum lá no caso, lá no CSS também. Também pode ser usado no CSS. Aliás, também pode ser usado no JavaScript para acrescentar, acessar, né, e manipular os elementos lá no seu HTML usando o JavaScript, tá bom? No exemplo a seguir, nós vamos ver aqui o termos três elementos de div com um atributo classe e o valor cidade. Observe que todos esses três elementos div serão estilizados igualmente de acordo com a definição de estilo .cit lá na seção head. Vamos ver como é que funciona isso, como é que trabalha isso aqui, vamos entender. Observe que aqui nós temos um HTML, tá? Nosso HTML normal, essa parte aqui, ó, que está um mouse. Observe o mouse, body, dentro de body nós temos classe div, classe igual cidade. Observe Londres, e aí nós temos um título Londres e parágrafo. Na segunda div, classe, observe Paris e a descrição da sua capital e a outra cidade, Tóquio, né? A segunda div, Tóquio. Observe que ambas são iguais, né? São as mesmas, a referência de classe, a classe é a mesma. Todas são classe cidade. E aí nós temos aqui, ó, lá no CSS, ele entende que o ponto antes, ele está fazendo referência à classe, tá bom? O ponto é a classe. E aí nós temos o ID também, que é um outro seletor que a gente utiliza. E aí observe que para identificar um ID você usa um jogo da velha, tá bom? A gente vai ver no próximo vídeo falando sobre isso. Observe que ponto city ou cidade, né? Observe aqui no caso cidade, aqui teria que dar cidade. Eu coloquei errado aqui, observe que eu não traduzi aqui. Isso aqui, por exemplo, essa formatação aqui já não ia cair para nada aqui, já não ia dar certo. Esse city tem que ser igual aqui, ó, city ou cidade. No caso, vamos imaginar que aqui esteja city, tá? City, city e city. Esse city é o cara que vai fazer toda a formatação. Eu estou dizendo aqui, ó, que todas essas classes terão uma cor, tomato, a fonte branca, elas terão borda de 2 pixels estilo sólido e cor preta. E terá uma margem de 20 pixels e mais um espaçamento de 20 pixels também. Vamos verificar como ficaria? Observe. Observe que todas elas terão a formatação, a cor da fonte, o espaçamento, né? E esse aqui, ó, tá vendo esse recuo? Esse cantinho aqui, ó, é a margem, tá? Esse é um recuo da margem. A margem, se não tivesse nenhum recuo, ele estaria colado aqui nessa parte branca. Bom, então, isso é a margem e o espaçamento, que é do texto de 20 que está lá, né? Então, observe que está todo com a mesma formatação. Se a gente tivesse, por exemplo, uma outra classe com outro nome, e um exemplo, imagine que aqui nós tivéssemos, por exemplo, classe Paris, né? E aqui uma formatação Paris com todos os valores desse, elas teriam uma cor diferente nessa parte especificamente, tá bom? Vamos seguindo. Usando o atributo de classe, no exemplo a seguir temos dois span elementos com o atributo classe com valor nota, ambos span, e os elementos serão utilizados igualmente de acordo com um ponto not, definição de estilo na seção head. Vamos verificar esses nossos exemplos. Observe. Aqui nós temos, observe aqui, ó. Vamos descer para você ver o exemplo, ok? Aqui nós temos um parágrafo, um título, né? E aí nós temos um span classe, determinamos uma classe para esse span, not, né? É o nome, observe que é o mesmo not lá. E aqui nós colocamos um título, né? Ok, aqui nós temos um parágrafo também, classe not, importante, título, importante e importante. Observe aqui que nós estamos dizendo aqui, tudo que está dentro desse span vai estar. A classe vai estar no tamanho, né, font size 120%, e a cor vermelha. Observe
que esse título e esse aqui vai estar na fonte de 120%, uma ampliação, e a cor vermelha é o que vai ser impresso aqui, ó. Viu a diferença? Observe que a classe ela carregou a formatação para o parágrafo e para o título, tá bom? Importante o uso desse recurso aqui na nossa página. Vamos seguindo. E ainda nós vamos falar também da sintaxe da classe. Para criar uma classe, escreve-se um caractere de ponto, né, lá no início, seguida de um nome da classe que você definiu lá. Em seguida, define as propriedades lá do CSS né, entre chaves, como a gente já viu nos exemplos aí. Observe aqui, ó, no exemplo aqui nós temos uma classe City, ó, classe Londres, classe City. Observe os parágrafos aqui, ó. E estes parágrafos, observe que só aqui, ó, aonde tem dentro, só os títulos, né? Só os títulos carregarão a formatação, que é a cor laranja. O título vai essa cor, né? Londres, os nomes das cidades ficarão em branco e terão um espaçamento, né? Eles terão um cor de fundo, um espaçamento dessa borda lá de 10 pixels. Vamos verificar aqui como ficou o exemplo, para você ver como ficou. Observe que a gente criou uma espécie de borda, né? Para ele aí, ó, com os espaçamentos dentro, né? Observem. E é isso, né? Tem mais? Você pode parar depois e tentar refazer aí esse exemplo. Temos mais um último aqui. Variar várias classes. Observe que aqui, nesse caso, a gente vai mostrar classes distintas, né? Vamos lá para o exemplo. Vamos passar aqui. Observe que aqui nós temos... são várias classes, na verdade, né? Na verdade, não acabamos fazendo temos a classe City. Observe. No nosso HTML, nós temos aqui, ó, a nossa primeira classe, City, City e City. Observe que todas esses três títulos, né? Esses três títulos terão uma identificação iguais a essa formatação aqui, o City, né? E aí nós temos um main, uma classe main. O que essa classe main vai fazer? Ela vai alinhar o título centralizado. Ela vai centralizar apenas um título, né? Vamos verificar. Observe que aqui, ó, eu vou centralizar apenas aonde tiver a referência de mine, tá bom? Vamos lá, observe que aqui nós temos, ó, classe no título 2 primeiro, aqui nós temos, ó, nível de título 2, classe City e mine, Londres. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que aonde tiver uma classe mine, no caso, observe que tem City e tem mine. Aqui, ó, main, né? O my, o main, pode ser main, aqui, ó. Observe que só a palavra Londres ficará centralizada. Vamos ver? Vamos verificar se é isso mesmo? Observe. As outras, né, ficaram com a formatação básica, embora todas tenham, mas só Londres teve a referência da segunda classe, né, que é aqui alinhamento do texto centralizado, tá bem? Então é isso, você viu aqui no nosso vídeo, na nossa aula sobre o atributo class. Muito legal, muito importante aqui para a gente trabalhar os nossos códigos em HTML e já com CSS. É isso aí, galera. Deixa um like no vídeo, se inscreva, compartilhe com os amigos. Vai dando essa força para a gente aqui no nosso canal. Valeu!